que estava imensamente feliz. A minha gratidão a Deus era muito grande, pelo fato de ver o que meus olhos nunca antes tinham visto, o que eu vi aqui ontem, 70 e tantas pessoas aceitando Jesus. Isso é algo muito forte. Eu chorei o culto inteiro, porque eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Os meus amigos, meus vizinhos, vindo à frente chorando, aceitando Jesus, e eu fiquei muito feliz por isso. Então, de maneira que se não me abrisse um espaço para vos trazer uma boa palavra de Deus, eu já estaria feliz do mesmo jeito, e o congresso para mim, se pudesse terminar ontem, já estava feliz o bastante, porque eu vi milagre de Deus. Tem muita gente que troca o milagre da salvação, e muitas das vezes nem adora a Deus quando vê uma pessoa aceitando Jesus, mas eu ainda confio e acredito muito que o maior milagre é a salvação. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Geraldo Donato, porque eu sou membro dessa casa, obreiro desse ministério, e esse microfone é tão disputado, é tão querido por muitos pregadores em todo o Brasil. Muitos grandes homens de Deus já assumiram essa tribuna para poder ministrar, e é aberto para mim um espaço para poder trazer uma palavra para os irmãos. Então, pastor Geraldo, a minha gratidão é muito grande, eu sou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Eu quero dizer para o senhor que o senhor é um paizão, glória a Deus por isso. Deus abençoe o senhor, tá bom? Amém. Deus abençoe o pastor José Vieira, que sempre tem nos ajudado. Tem sido uma bênção, irmãos, na minha vida. O pastor José Vieira é o nosso pastor vice-presidente. O pastor Samuel, que nos permitiu pregar na abertura no ano passado, e já nos deu uma segunda oportunidade para estar com os irmãos esse ano. Eu quero, de uma maneira muito especial, adorar a Deus pela vida do pastor Samuel, do Goberi, do Edonias, os irmãos que compõem o ministério e fazem parte da direção do congresso. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Está aqui a minha esposa, tem muita gente que pergunta para mim assim: irmão Cláudio, você tem quantos anos? Eu digo 25, e pelo que a gente vê, você tem pouquinho tempo de crente. Sim, 5 anos, aceitei Jesus com 20 anos de idade. E na maioria das vezes as pessoas perguntam para mim: e por que você é tão abençoado assim, cara? Com 5 anos, você já conseguiu ser obreiro na casa de Deus, já está sendo pregador itinerante, pregando para todo lado. Qual é o segredo? O segredo chama-se Ayla, a minha esposa, que me ajuda muito no meu ministério, irmãos. Um obreiro que tem uma boa esposa, ele consegue ser vitorioso no ministério. Amém, queridos? Mas eu quero ler a Bíblia com os irmãos. Quero louvar a Deus aqui pela vida dos missionários, dos obreiros, anciões, que são espelhos para mim. E eu levo a minha caminhada espelhando no passo de vocês, pois sei que vocês são grandes homens de Deus. Amém, meus irmãos? Pastor Sebastião, eu não posso deixar de fazer menção aqui, porque eu sei que ele está me assistindo pela internet. Pastor Pedro de Carvalho. Pastor Pedro de Carvalho é um mentor do meu ministério. É ele quem acreditou em mim. Eu posso me recordar que no Vale Verde, num grande congresso de jovens, faltou o pregador. Eu estava lá fora, do lado de fora, encostado na porta da igreja. Não tinha lugar para ninguém sentar na igreja. E eu tinha perdido meu irmão. Nós éramos 2 irmãos, só eu e o caçula, por nome de Gabriel. E aquilo me abatia muito, e a minha fé estava se esgotando, a ponto que eu não ia conseguir mais caminhar. Eu estava percebendo que estava sendo muito difícil para mim. Aquele culto, naquela manhã de avivamento, eu cheguei, e o pastor Pedro de Carvalho, me vendo lá na porta, e o pastor Juarez Tavares atrasou para chegar, para poder pregar. Quando ele me vindo lá na porta, eu estava sem paletó, somente com uma blusa social. Ele olhou para mim e disse que Deus falou ao coração dele, que eu iria pregar naquela manhã. Agora pensa no moço enlutado, com sofrimento palpitando o seu coração. Não existe espaço para alegria, só dor e tristeza. Em um congresso onde a igreja está recheada de pregadores, o púlpito não tinha lugar para ninguém sentar, e eu estava lá fora, na porta, e ele me convidou para estar ministrando. Daquele dia para cá, eu me tornei então um pregador itinerante, as portas passaram a se abrir. Então eu quero, de uma vez aqui, antes que eu comece a pregar,
adorar a Deus pela vida do pastor Pedro de Carvalho, irmãos, que é um pai para mim. Hoje ele não está mais conosco, mudou para a cidade de São João do Oriente, mas ele continua sendo um pai, continua sendo o meu pastor. Que Deus abençoe o pastor Pedro de Carvalho. Meus irmãos, eu quero ler com vocês, por bondade, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, em nome de Jesus Cristo, verso de número 15. Eu quero dizer para os irmãos que o que eu vou pregar para os irmãos aqui, talvez seja a mensagem mais simples que você vai ouvir em todo o congresso, mas é aquilo que Deus colocou em meu coração, isso vem ardendo na minha alma, eu preciso entregar isso para a igreja presente, e eu creio que todos que estão aqui nessa noite, foram escolhidos por Deus para estarem, e ouvir isso da parte de Deus, através da minha boca. Então eu quero dizer para os irmãos que, não se chateie comigo, porque, como eu já tinha dito para os irmãos, que coisa tremenda foi o que aconteceu aqui nos dias passados. Então, se eu fosse olhar pela capacidade dos outros pregadores, eu nem talvez conseguiria pregar para os irmãos. Mas na minha humildade, na minha simplicidade, receba essa palavra que vem da parte de Deus em nome de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, verso de número 15, por bondade. Vamos ler a Bíblia. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Meus amados, todos leram comigo? Quantos leram? Levante a mão por bondade. Meus irmãos, eu venho pedindo a Deus, indagando ao Senhor, porque assumir um microfone num evento como esse, pregar via internet, todo mundo no Brasil e até fora dele nos ouvindo, não é simplesmente chegar aqui, irmãos, e talvez dar uma marretada, como muitos pregadores têm feito por aí, pega uma madeira, chega aqui, desce a madeira de quina e diz que Deus usou e pronto. Não. Então, por esse motivo, eu comecei a ler a Escritura com muita dedicação, e o Senhor fez com que eu pausasse em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, e Deus falou comigo que essa era a palavra que eu deveria pregar para os irmãos. Eu quero dizer para os irmãos que eu vou pregar subordinada ao tema escolhidos para substituir. E no texto que ora acabamos de ler, é uma grande evidência que Deus realmente escolhe alguns para substituir outros. E é bem verdade que o apóstolo Paulo, ele no texto que ora acabamos de ler, ele vai passar a se tornar substituto de 3 personagens bíblicos que talvez você ainda não parou para prestar atenção. Entre estes, Judas Iscariote, depois seu sucessor Matias, e o ministério que uma vez Deus lhe deu também ofereceu a Pedro. E nós, discorrendo a Bíblia, vamos aprender isso a partir de agora, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você entenda que Deus, pela sua presciência, pela sua onisciência, Deus conhecedor de todas as coisas, Ele preparou para Paulo um ministério pós o ministério de Judas, pós o ministério de Matias, e contemporâneo ao ministério de Pedro. Olha para cá, porque senão você vai perder a atenção do culto e perder a bênção de Deus. Os irmãos que estão chegando, por gentileza, se você notar que as cadeiras da frente estão cheias, assente-se aonde você está mesmo, porque senão você tampa a atenção de quem está ouvindo a palavra. E eu sei que é um período dos irmãos chegarem no culto. Vocês que estão aí fora também, não fiquem conversando perto do telão, preste atenção na palavra de Deus. Eu prometo que você vai ser abençoado por isso. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus, quando Ele quis, Ele sempre escolheu um sucessor. E é bem verdade, quando nós lemos a Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, nós passamos a observar que quando Deus não quis mais Saul como rei sobre Israel, que Deus levantou Davi como sucessor.
porque Saul estava em uma vontade permissiva de Deus, porém Davi era aquele que era a vontade diretiva de Deus. Então eu quero que você acompanhe comigo, por gentileza, que nós discorremos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Nós sempre vamos notar, e isso é evidente aos leitores da Bíblia, que Deus sempre pega alguém para substituir alguém desde o princípio. E no texto que ora acabamos de ler, Paulo não é só mais um, Paulo é um dos ícones da Bíblia, até porque Jesus sendo o principal, Jesus sendo a cabeça, a mola mestra de toda a Bíblia Sagrada, existe entre ele dois grandes homens, a saber, um no Velho Testamento, e todos sabem que é Moisés, e outro no Novo Testamento, e todos o conhecem, que o nome dele é Paulo, e é sobre este moço que eu quero pregar. Se eu fosse falar sobre outra coisa, talvez poderia ler em outro lugar. Mas para falar de missão, irmão, nós temos que entender e temos sim que dar a honra a este homem que foi tão valoroso no serviço da obra missionária. Este homem que atendeu a Deus, que foi fiel a Deus na obra missionária. Este sucessor que sucedeu depois, que veio fazer substituição sobre a vida de Judas Iscariote, sobre a vida de Matias, e assumir a sua posição diante de Pedro, sendo pastor presidente da igreja primitiva. O nome dele é Paulo, mas antes desta história, o nome desse cidadão era Saulo de Tarso. Então olha para cá em nome de Jesus Cristo, que eu quero pregar uma palavra para você, e eu preciso que você me dê a sua atenção. Antes de eu começar a pregar, eu quero que você entenda que para Paulo substituir, alguém teve que sair de cena, para você ocupar o seu lugar, aonde lhe foi dado, é devido, é seu. Alguém sempre tem que sair de cena, se o assunto é substituição. Então para Paulo assumir o ministério, Judas teve que sair de cena. Para quem não conhece, não sabe quem é Judas Iscariote, eu quero abrir a sua visão e você acompanhe comigo o texto em nome de Jesus Cristo. Judas Iscariote era um cidadão da terra de Quiriote. O nome Judas é plural de Judá. Judá no hebraico quer dizer louvar. Judas, quando entra no plural, quer dizer louvado. O nome Iscariote é uma variante, conjugação entre duas palavras, homem, cariote, de Quiriote. O nome Judas Iscariote quer dizer no original hebraico, traduzido para o português, chamado para ser fiel. Quando Deus chama Judas Iscariote, ou melhor, quando Jesus chama Judas Iscariote, Ele está chamando Judas Iscariote para ser fiel, para agir e ter fidelidade diante dele. Porém, eu quero que você entenda que muito pelo contrário, ao invés de ser fiel, ele age com infidelidade. E Jesus chama Judas Iscariote como um apóstolo diferente no meio dos outros 12, a saber, por quê, pregador? Eu quero que você entenda que Judas era o único cidadão no meio dos 12 que não era galileu. Ele era Quiriote, ele era da cidade de Quiriote. Quiriote é uma cidade que compunha 39 cidades da nação de Judá. Judas Iscariote não estava no contexto junto com os cidadãos galileus, mas Jesus arrancou ele, chamou ele e deu para ele honra. E para você que não sabe, deixa eu te dar uma palavra para você aprender um segredo comigo que você talvez ainda não sabe. A Bíblia vai dizer que Judas era mais instruído do que todos os seus irmãos. Por isso Jesus o chama e dá para ele a bolsa onde estava o quê? A oferta. Judas carrega agora o dinheiro que é trago como oferta para o povo de Deus. Judas agora se destaca entre os 12, e Judas vai cometer alguns erros que vão fazer com que ele seja substituído. O primeiro erro que eu vejo que Judas vai cometer, e eu já começo a pregar daqui para lá, o primeiro erro que Judas Iscariote comete, ao ponto de Deus já começar a vomitá-lo pela boca, é que Judas Iscariote quis fazer de Jesus rei na terra. O que ele não sabia, que Jesus não poderia ser do partido rei na terra, porque Jesus não participava do partido PMDB nem do PT. Judas Iscariote quis fazer de Jesus um político, mas Jesus não entra em movimento político, e no céu Deus já tinha dado um partido
partido para Jesus, RRSS, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Judas queria fazer Jesus governar a terra, enquanto isso Deus preparava o governo de toda a humanidade na mão de Jesus. Judas está querendo promover um movimento político para cima de Jesus, para Jesus agora ser um rei dentro de Israel. E o que Judas não sabia é que Jesus não ia participar dessa mixaria toda, porque o governo dele seria sólido, seria promissor. O governo de Deus seria maior, melhor, mais poderoso. É por isso que a Bíblia vai dizer em Apocalipse, quando João viu na revelação, na coxa direita de Jesus escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A honra que Judas estava supostamente oferecendo para Jesus era uma honra passageira. A honra que Deus preparou para Jesus era uma honra eterna. Por que, pregador? Vou te dizer agora. Coxa direita na Bíblia representa algo sobrenatural, honra sem fim. Olha para cá, coxa direita na Bíblia representa honra sem fim. Prova para mim, prova agora. A Bíblia diz que Eliezer Damasceno, no capítulo 26 do Gênesis, ele desce para buscar Rebeca, mas antes disso, Abraão o chama e dá uma ideia para ele: olha, eu quero que você faça assim, 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 e como prova que você vai me honrar nesse negócio, mexe a tua mão na minha coxa direita e promete. E ele foi e fez conforme a promessa, porque coxa direita na Bíblia fala de honra. É por isso que quando Saul assumiu o reinado, a Bíblia diz que foi matado sim um cordeiro, e quando o cordeiro foi dilacerado, o pedaço posto no prato de Saul foi a coxa direita do cordeiro. Isso queria dizer que Saul estava ganhando o quê? Honra. Quando Deus mandou escrever na coxa de Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele estava dizendo: Jesus não vai participar do PT e nem do PMDB, mas ele é RRSS, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O maior erro de alguém que a qualquer momento vai ser substituído é querer fazer da igreja um movimento político. Jesus manda no céu, manda na terra e manda no inferno, meu irmão. Como o tempo é pouco, o segundo erro de Judas Iscariotes, olha para cá, o segundo erro de Judas Iscariotes, eu por isso sugeri pelo menos no mínimo 4, mas vamos ver se vai dar tempo. O segundo erro dele, glória a Deus, o segundo grande erro dele foi quando ele observa a mulher adorando com um vaso de alabastro. Ele diz: opa, está errado, esse negócio é muito caro para adorar. Sabe qual era a geração de Judas Iscariote no ministério apostólico? Geração bombeiro. Não pode ver um crente adorando, que ele quer atrapalhar a adoração do crente. É mais ou menos como a igreja do século 21. Se houve uma língua estranha no meio da igreja, o pastor já bate a campainha e está querendo acabar com as línguas estranhas. Disseram por aí no bacharel, tem muito professor atrevido, essa meia dúzia tradicional, querem trazer um contexto contraditório à palavra, falando comigo que eu não posso falar em línguas estranhas no microfone. É para lá, meu irmão, pelo amor de Deus, toma o microfone da minha mão, toma. Se você tomar, eu vou falar debaixo do chuveiro tomando banho, eu vou falar dirigindo. Crente pentecostal adora a Deus, meu irmão. Judas chegou: opa, parar, tá tudo errado. Que adoração doida é essa dessa mulher? Pegar um vaso de alabastro cheio de unguento e vir adorar a Jesus entre nós. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? O obreiro Judas Iscariote, o pastor Judas Iscariote, viu a irmãzinha do ciclo de oração chegando com um vasinho de alabastro, com toda a sua humildade, para adorar Jesus. E ele se colocou como pose da história e disse: eu não aceito esse tipo de adoração aqui não. O interessante é que hoje nós estamos aplicando muita ética cristã na igreja. A matéria que não admite falta no bacharel é ética cristã. Faltou um dia, perde a matéria. A ética cristã hoje predomina. Hoje o culto tem que ser todo dentro da ética, do padrão eclesiástico.
Quando Judas viu o culto saindo da ética, do controle dos apóstolos, ele disse: opa, está errado. Eu vim dar um recado para a igreja Assembleia de Deus no Brasil. Aleluia. Nós estamos precisando de menos ética e mais poder. Menos ética e mais batismo com o Espírito Santo. Menos ética e mais salvação de almas. Como ontem, tem alguém comigo, pelo amor de Deus. Chega de ética, disse Judas. Chega dessa adoração, o negócio aqui é ético. Terceiro erro de Judas Iscariote. Ele pôs a mão aonde, irmão? Na bolsa. Ele era mais instruído. Então ele foi fazer o quê? Foi pôr a mão na bolsa. E ele pondo a mão na bolsa da oferta, diz a Bíblia que ele pegou do bocado que ali caía. Irmão, eu achei que você não ia bater hoje. Você é um pregador que só me espanta. Toda vez que eu te vejo pregar, dá vontade de ir embora. Os crentes de Pava talvez já estão ficando até preocupados comigo. Será que esse moço está ficando doido? Será que ele está lendo Bíblia demais? Porque a mensagem dele é porrete em cima de porrete. Olha para cá, irmão, eu vou falar e ai meu Deus, vai doer, eu sei que vai. Mas o que tem de gente, irmão, que é apóstolo de Jesus, que é discípulo de Jesus, que quando a bolsa cai na mão dele, ele está tirando do bocado, não é brincadeira, não é? Quando Judas viu a bolsa, ele tirou do bocado que ali estava. Judas foi substituído, porque Judas estava entrando em corrupção. Judas estava prostituindo a noiva. Judas estava pegando o que era da noiva e prostituindo com aquilo que era da noiva, roubando o que era da noiva, adquirindo o que não era seu. Jesus não tinha lhe dado, mas ele pegava a si mesmo. Terceiro erro. Quarto erro de Judas. A Bíblia diz que Judas deixou o diabo entrar. Espera que ainda tem Mateus, depois Pedro e Paulo chega rápido. A Bíblia diz que no quarto erro de Judas, aí ele perde a bênção. A Bíblia diz que ele sentado à mesa, Evangelho de João capítulo 13, ele agora, depois da ceia, deixa o diabo entrar. Quando ele deixa o diabo entrar, Jesus diz para ele um pouco antes: vai e faz o que você tem que fazer logo. O diabo entra em Judas, ele vai, traz Jesus. Quando ele volta, beija Jesus e sai. Quando ele vê que Jesus não vai ser só prejudicado e sim crucificado, aí o diabo, aí Judas acorda: opa, o que eu fiz? Volta com as 30 moedas de prata, joga no templo. E de repente Judas Iscariote agora, vendo o que tinha feito, aleluia, quando ele viu que o diabo tinha feito tudo isso com ele, ele foi suicidar. Sabe por que tem muita gente morrendo na fé, irmão? Sabe por que tem muita gente morrendo na fé? Procurando pretexto para acusar alguém. O pastor me disciplinou, alguém fez isso, alguém fez aquilo. Coisa nenhuma. Tem muita gente suicidando na fé. Tem muita gente deixando o diabo entrar. Judas foi um que deixou o diabo entrar, irmão. Judas deixou o diabo entrar. Eu vou repetir: Judas deixou o diabo entrar. A Bíblia diz que Saul também permitiu que o diabo entrasse. A Bíblia diz no primeiro livro dos Reis que Micaías mesmo profetizando, aleluia, que haveria de vir um espírito de mentira. Os espíritos de mentira entrou na boca dos profetas. O que tem de gente sendo usado pelo diabo, eu vim dar uma notícia para você: fica tranquilo, eles vão sair de cena e vai chegar um substituto. Eles vão arredar o pé e vai chegar um substituto. Deus já preparou para si o substituto desse rapaz, dessa moça e desse obreiro, aleluia. Judas morre. Eu tenho que ir bem rápido, senão meu tempo acaba e eu não consigo entregar a mensagem toda. Quando Judas morre, aí alguém diz assim: vamos colocar Matias. Mas antes de alguém pensar em colocar Matias, ninguém observou que Jesus, depois que morre, ressuscita, ele fica 40 dias junto com os discípulos. Em nenhuma reunião, em nenhum momento, Jesus chama eles e diz para eles: olha, gostaria de dizer para vocês que Judas morreu, mas eu preciso de um sucessor, e que esse sucessor é Matias. Se Jesus, irmão, é onisciente, aleluia, ele está no passado, está caminhando conosco aqui no presente, e já está visitando o futuro. Deus é Deus que controla o tempo. Olha para cá, se Jesus não falou para eles que era para pôr Matias, por que é que Pedro se atreve, sendo pastor presidente daquela igreja, e diz:
vamos colocar um daqueles que nos viram, ou José, subordinado justo, ou Matias. Um dos dois vai ter que entrar para substituir Judas. Mas Jesus sempre chama as pessoas pelo nome, interessante. Quando Jesus foi chamar André, João, Tiago, ele sempre disse, vem. Ele vem. Porém, quando ele foi chamar Matias, quando Pedro foi chamar Matias, a Bíblia não diz que Jesus chamou Matias, vem. Não, não chamou. Isso é interessante demais, irmãos. Então não foi Jesus que chamou Matias, houve uma sorte. Eu vou abrir um parênteses e vou continuar pregando. O que tem de gente que não pode estar no ministério, porque não foi Deus que chamou, foi o próprio homem que levantou, não é brincadeira. E eu quero dizer para os irmãos, que o que o homem levanta cai, o que Deus levanta prevalece. O nome Matias só aparece 2 vezes na Bíblia. Paulo foi escritor de inúmeras cartas, um grande evangelista, ganhador de almas. E dentro disso tudo, eu quero dizer para os irmãos,